Aleluia. Glória a Deus. Livro de Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 21. Versículo de número 13 e o 14, que nos diz assim: Porém disse Deus a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Quero tratar nesta noite sobre crises. Quem aqui já não passou por crises? Todos nós já passamos por crises. Crise não são sinais de derrota, mas sim de uma grande oportunidade para experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas. E nessa passagem, nós vamos ver o resultado de uma decisão precipitada de Sara em relação à promessa de Deus feita a Abraão. E Abraão, obedecendo a Deus, despede Agar sem direito a nada, gerando diversas crises na vida daquela mulher. Mas vamos entender que no final de tudo aquilo fazia parte de um projeto de Deus para a vida de Agar e Ismael. E eu quero tratar de algumas crises que esta mulher, Agar, passou. E quero falar da primeira crise que esta mulher passou, que está no versículo 1, que diz: Disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho. Eu quero falar da primeira crise, que é a crise da rejeição. Não há nada pior para um ser humano do que ser rejeitado, ser colocado de lado. E foi exatamente o que aconteceu com Agar. Ela nunca havia pedido para deitar-se com Abraão, ter um filho com Abraão. Nunca foi o desejo dela ter um filho de Abraão. Ela apenas cumpriu a ordem da Sara, e tudo o que fez foi para agradar. Só que agora Sara não precisava mais dos seus serviços, e simplesmente ela espera uma oportunidade para dizer: manda embora esta serva, manda embora essa escrava, eu não preciso mais dela. Coisa dura é, meu irmão, quando nós somos rejeitados, não pelo nosso caráter, mas sim pela nossa aparência, pela nossa origem ou personalidade. Meu irmão, você lembra de Natanael quando viu Jesus pela primeira vez? Ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E mal ele sabia que estava diante daquele que havia de morrer por nós, Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos muitas vezes rejeitados pela nossa aparência. Talvez você tenha sido rejeitado em sua família, ou até mesmo na igreja onde você congrega. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Jesus, ele jamais te rejeitará. Ele te ama do jeito que você é e pode transformar a sua vida. Aleluia! Nós vimos exemplos de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, mas quando tiveram um encontro com Jesus, puderam ser salvos, ele e a sua casa, assim como Zaqueu. Quando eu vejo a história de Zaqueu, eu vejo que Zaqueu era rejeitado pela sociedade por ser um publicano, um fraudador. Mas quando ele abriu a porta da sua casa, Jesus entrou e transformou a vida dele e da sua família. Nesta noite, Jesus está convidando você para entrar na sua casa.
Jesus nesta noite quer transformar a vida. Não sei se você está passando por essa crise da rejeição, mas eu venho te dizer que Jesus jamais vai te rejeitar. O povo, o homem, a mulher pode dizer que você não vai dar nada. Mas eu venho te dizer nesta noite que a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. O homem pode dizer que você nunca vai dar nada, que você não é nada, que você cresceu assim, nasceu assim, vai morrer assim. Aleluia, mas eu venho te dizer que a última palavra não é do macumbeiro, não é do feiticeiro, não é do homem. A última palavra é de Deus. E se Deus falou para você que você vai vencer, se Deus falou para você que você tem uma promessa, não fique desesperado. Aleluia, Deus vai cumprir as suas promessas, porque a última palavra ainda é de Deus. Deus está tirando você desta crise nesta noite. A segunda crise que eu quero tratar nesta noite é a crise da rejeição. Imagine você trabalhar anos e anos para uma empresa e de repente, de uma hora para outra, esta mesma empresa te mandar embora. Sem direito a nada, ou então você ajudar uma pessoa por muito tempo, e depois de algum tempo esta mesma pessoa ela te despreza, ela começa a te desprezar. E foi isso que aconteceu com Sara, com Agar. Ela não era apenas uma prestadora de serviços de Sara, ela havia feito muito mais do que alguns serviços domésticos. Ela cedeu o seu próprio útero, o seu próprio corpo em favor de Sara. E agora o seu acerto final e com seus senhores era apenas um odre de água e apenas alguns pães. Quanta ingratidão, quanto menosprezo, e assim pensei quando li esta mensagem. E fiquei por muito tempo meditando nessa passagem pensando: como pode um homem tão rico como Abraão ter coragem de despedir a mãe do seu filho com apenas um odre de água e alguns pães? Então Deus abriu a minha mente e eu pude entender que tudo aquilo era permissão de Deus para agir em favor da vida de Agar. Sofrer com ingratidão é muito duro e dói demais, mas Deus, com a sua força, Ele nos fortalece para continuar a sua caminhada. Talvez você tenha sofrido com a ingratidão. Pessoas que você ajudou, hoje já nem olham mais para você. Pessoas que você apoiou, hoje te perseguem, te caluniam pelas costas. E você pode até pensar: eu fiz tanto por ela, eu fiz tanto por ele, e agora esta pessoa não olha mais para mim. Aleluia! Mas eu venho te dizer nesta noite, eu venho te dizer como profeta de Deus para a tua vida: não espere a recompensa do homem. A recompensa virá do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não espere nada do homem, não me espere recompensa minha, não espere a recompensa de ninguém, espere somente a recompensa do Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Se Ele prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir todas as promessas na tua vida. Quem crê diz aleluia. Aleluia. Mas eu venho te dizer: não odeie as pessoas que te perseguem. E nem guarde ressentimento daqueles que são ingratos. Pois Deus, Ele é o nosso sustento, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia.
Ele é que vai suprir as nossas necessidades. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É nos momentos em que nós estamos passando por algumas crises, por algumas dificuldades, por algumas lutas, quando nós estamos angustiados. Não é eu que vou te ajudar, não é o irmão que vai te ajudar, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que pode te ajudar, é Ele que pode te sustentar. Aleluia! Mas para isso nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. É Ele que supre todas as nossas necessidades. Ele que é o nosso socorro na hora da angústia. Na hora da angústia, na hora das lutas, das provas. Aleluia, pode ter certeza que Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Nós vimos na vida de Elias, quando Elias profetizou para Acabe e Jezabel que não iria chover. E quando ele acaba de profetizar, Deus tira Elias e manda para o Querite, para quando ele chegasse lá. Querite significa colocar no lugar certo. Deus queria colocar Elias no lugar certo. Deus, em momento de crise de Israel, numa seca, não havia água, não havia comida, pois havia 3 anos e meio que não chovia. Mas naquele momento, naquele período de dificuldade para Israel, Deus supriu as necessidades de Elias. A Bíblia diz que de manhã o corpo levava pão, meio-dia levava carne e de noite levava alimento. E ele bebia água do Querite, porque Deus supre as necessidades daqueles que amam e adoram e servem ao nome do Senhor. Elias foi suprindo todas as necessidades, porque Deus era com ele. Deus não deixou faltar. Deus não deixou faltar nada para Elias. Deus não vai deixar faltar nada para você. No momento de crise que Elias estava lá, Deus supriu as necessidades. Deus cuida daqueles que os amam, daqueles que os servem. Não fique preocupado com o dia da manhã, porque o dia da manhã pertence ao Senhor. A quarta crise, a crise da escassez. É consumida a água do odre. Aí ela lança o menino debaixo das árvores. A fonte do seu sustento já havia acabado, e a água que saciava a sua sede havia se acabado. O que restava para ela agora era um odre vazio e um filho sedento. Eu imagino o jovem Ismael todo desidrado, com uma sequidão em sua boca, os seus olhos encurvados e o seu corpo tremendo, já sem forças para andar, e pedindo para sua mãe um pouquinho de água. Uma situação desesperadora para uma mãe. De uma coisa eu tenho certeza: naquele momento ela daria sua vida em troca de um odre de água para o seu filho. Mas quando ela percebe que não há mais o que fazer, ela foge para não ver o seu único filho morrer. A única coisa que restou naquele momento para Agar foi cravar os seus joelhos no deserto e clamar ao Deus eterno. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração. Deus ouve então a sua voz e faz um grande milagre na sua vida. Uma história triste, mas que se encaixa perfeitamente no contexto de vidas de muitas pessoas, de muitas mães de hoje, que têm visto seus filhos serem destruídos pelas drogas, pelas violências, pelas prostituição, mas que têm fugido da cidade, até mesmo de país, para não ver os seus filhos morrerem. Mas o que fazer, como combater uma situação como esta? Eu já passei por muitas vezes, vi a minha mãe chorando, mas ela nunca desistiu. Meu irmão, não desista da tua família, do teu filho. O teu filho tem promessa de Deus.
Mas irmãos, eu não aguento mais. Aguenta só mais um pouquinho. O milagre estava do lado de Agar. Quando ela abriu o olho, Deus proveu água. O milagre estava do lado de Agar. E a Bíblia diz que Deus brada do céu e fala: Agar, o que tens, Agar? Eu ouvi a voz do menino. Muitas vezes nós desistimos. Muitas vezes passamos por lutas, por provas, e desistimos em meio à caminhada porque achamos que está tão difícil que não vamos suportar mais. E muitas vezes, quando o milagre está bem pertinho, nós desistimos porque nós temos o costume de olhar para a dificuldade. Nós temos o costume de olhar que a dificuldade é grande, que o problema é maior. Mas deixa eu te dizer, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é maior que todos os problemas, por todas as dificuldades, por todas as lutas. O Deus que eu sirvo é maior que o teu problema. E Ele, nesta noite, Ele está do teu lado para te dar vitória. Quando Agar abre o olho, ela vê uma fonte que estava do seu lado. E esta fonte é Jesus Cristo de Nazaré. Ela estava do lado de Agar, ela está do teu lado. E se Jesus está do teu lado, não tem o que temer, porque a vitória é certa e o nome do Senhor é glorificado. Quem crê diz amém. Aleluia. Ah, mas eu não aguento mais, meu irmão. Mas como profeta de Deus e com a garantia que a palavra do Deus, eu afirmo que aquele que beber água, da água que o Senhor te dá, ele fará uma fonte e nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus, ele é a fonte de água viva. E aquele que beber dessa água jamais terá sede, mas terá vida eterna. Faça como Agar, crave os seus joelhos no chão e ore. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Último, Jesus é o poço de água viva. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos e ela viu o poço de água. E foi encher um odre de água e deu de beber ao menino. Agar achou até mesmo que era o filho do menino. E havia se esquecido que o Deus de Abraão tinha uma promessa na vida deles. Muitas vezes nós achamos que os nossos filhos estão perdidos. E esquecemos que Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa para o teu filho, para a tua família, para a tua casa. Não esqueça que quem prometeu foi Deus, e Deus é fiel nos seus propósitos. E no momento certo Ele agiu em favor deles, em favor de Agar e Ismael, dando o sustento necessário e curando o estado emocional daquela mulher. Jesus estava curando as crises daquela mulher. E nesta noite, Jesus está curando as crises da tua vida. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas nesta noite Jesus veio até aqui para curar todas as tuas crises. A Bíblia diz que Jesus é o nosso poço, e é dele que jorra água viva, que salta para a vida eterna. Naquele dia em diante, Agar podia aprender que não importasse o que viesse a acontecer, Deus sempre iria criar situação e uma maneira de sustentar. Deus sempre vai encontrar uma maneira de sustentar aqueles que são fiéis a Ele. Louvado seja o nome do Senhor.